também uma criança que está toda contida, né? Uma criança que não questiona, uma criança apagada, né? Então, isso eu vejo que é um ponto assim que me preocupa bastante. Por isso, né, que pensamos aí nesse tema, né? Obediência. O que está por trás, Edilane, dessa criança obediente? Eu acho que é super importante você pautar essa questão, porque a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é a criança obediente da criança que respeita. E às vezes a gente faz com que esses termos sejam equivalentes. E claro que a gente quer uma criança que respeite, que entenda, né, as regras, os limites, o que está colocado ali na cena. Mas quando a gente fala, às vezes, da criança obediente, muitas vezes, como você mesmo citou, a gente está falando de uma criança apagada, silenciada. E muitas vezes pela via do poder, pela via da violência, que é o que mais nos preocupa. Então, se a gente pensar que sim, igual você disse, né? A criança no início da vida, ali nos 3 primeiros anos de vida, ela está vivendo o que a gente chama de primeira infância. Então, ela é curiosa, ela é aberta, ela não tem filtro, né? Ela é espontânea, ela pergunta, ela questiona quando algo é dito para ela e ela não entende. E todas essas são habilidades super importantes para o desenvolvimento dela. E muitas vezes, a demanda dos pais por uma obediência é uma demanda pelo silenciamento dessas características infantis. É claro que nem sempre a gente consegue acolher toda a espontaneidade, responder todas as perguntas, né? Acolher todos os impulsos, porque a criança também tem isso, né? Quando vive uma emoção, vive de uma forma que às vezes até extrapola ali o ambiente, a situação, e a gente vai dar margem para isso, né? Então vai ensinar o respeito necessário a qualquer relação. A gente não faz só o que a gente quer, né? Tem situações e lugares, por exemplo, você entra no hospital, você não vai entrar gritando. Então a gente vai dizer que ali existe uma conduta, né? Uma direção. Mas é diferente de você silenciar. Então, quando a gente tem, muitas vezes, uma relação pautada aí na obediência e que usa essa questão da violência, do poder, né? Então aqui eu sou sua mãe, eu mando, né? Eu sou seu pai, você, criança não tem que querer, né? A máxima aí da obediência. Então a gente diz e a criança vai respeitar, vai abaixar a cabeça, vai silenciar diante daquela demanda. Muitas vezes nos preocupa que isso seja feito de uma maneira que não é respeitosa. Uhum. Você consegue dar um exemplo pra gente? É uma situação que a criança está ali querendo algo e que vem com os pais com uma imposição, né? Silenciando ali o querer da criança. Você consegue pensar num exemplo, assim, para ver se fica claro para as famílias, para ver se eles se identificam? Por exemplo, né? Eu não sei se cabe aí no que você está dizendo, mas ontem mesmo eu vivi uma situação parecida com essa. Eu fui buscar meu filho mais velho na escola e quando ele chegou no carro eu tinha 2 pacotes de salgadinho que estava ali no meio das compras. Ele olhou e falou assim, salgadinho. Daí eu expliquei que eu tinha comprado aquilo com uma intenção de um momento que eu ia passar a noite ali com meu esposo e que às vezes os adultos querem ter um momento ali entre eles. E ele não entendeu, óbvio, de pronto, porque ele estava super interessado no salgadinho. Qual que E é a aí, idade dele? ele tem 5 anos. Daí eu fui buscar meu filho mais novo na escola e quando eu voltei pro carro, ele disse assim, mas você sabe que esse salgadinho é para todo mundo? E aí eu poderia silenciá-lo e dizer assim, você não fala assim comigo que eu sou sua mãe e você me respeita. Respirei fundo na hora, porque era aquilo que eu queria dizer de pronto. Aí eu disse assim para ele, eu não gosto quando as pessoas falam assim comigo. Então, eu vou te ouvir quando você falar comigo com respeito. Fechei a porta, entrei, e aí ele disse assim, mãe, eu queria tanto participar desse momento à noite, eu queria tanto comer salgadinho. Ai, que graça! E aí eu pontuei para ele, olha, eu Ele acolho, reformulou, né? sim, acolho. Esse momento não é para que você participe, tem momentos que a gente faz isso juntos, mas hoje é um momento que eu quero fazer com o papai, um combinado que a gente fez, às vezes como adultos a gente quer também ter um espaço nosso, mas a gente pode guardar um pouquinho de salgadinho para você comer amanhã, a hora que você for assistir o desenho, combinado? Combinado. Pais que perguntam assim, bom, mas e essa coisa de não pode mexer aqui. Então, tem esse copo, né? Vamos supor que a gente tem lá em casa aquela cristaleira, aqueles porta-retratos colocados ali. Como é que eu vou ensinar uma criança de 2 anos a não mexer ali com respeito, né? Então, tem desde a obediência de se você pôr a mão ali, eu vou dar um tapa e você vai entender que não é para pôr a mão ali, que às vezes vai funcionar. Mas também tem um entendimento de que é uma criança de 2 anos. E é óbvio que você vai ter que, se você quiser deixar o seu porta-retrato ali, você vai ter que repetir praticamente toda vez que ela não pode mexer ali, porque vai ter momentos que ela vai querer mexer. Quanto a criança pequena, ela precisa pegar, ela precisa manusear e tudo mais.
Então, assim, eu vejo que talvez fazer esse movimento mesmo de pegar junto com a criança, mostrar, né? Deixar ela manusear ali com uma supervisão. Pronto, conheceu? Tá, então agora deixa aqui que não pode mexer sozinho porque vai quebrar. Em outro momento, a criança vai ver novamente, né? Eu vejo, fico pensando nesse movimento, que é um movimento que eu tenho feito com a minha filha, e que hoje ela não chega querendo pegar tudo, entendeu? Parece assim que ela entendeu a leitura que eu faço, ela teve a compreensão ali, e quando ela vai na casa da vovó, principalmente, que tem um monte de quadros, filha, você já viu, né? Então, ó, pode olhar, ali tá o tio, a tia, a mamãe, o vovô, a vovó, viu? Então, só que agora não pode mexer, porque é vidro. Mas ela já mexeu junto comigo, entendeu? Então, assim, eu vejo que isso parece que, ok, ela explorou, ela já viu, né? Compreendeu, ponto. Sim, e que parte de um entendimento que você tem de que nessa etapa do desenvolvimento que ela tá, ela vai precisar sim, ela vai ter interesse em explorar. E você pode ir para uma relação que prioriza a obediência, mas eu sou sua mãe, tô falando e pronto, acabou, não vai mexer, e você vai lá e tira e fica com raiva toda vez. E aí a queixa que os pais às vezes trazem, né? Já falei 30 vezes a mesma coisa, sabe? É pessoal. Isso. E aí a gente começa a se ressentir com a criança e não entende a etapa que ela tá ali do desenvolvimento.